A arte de contar histórias ou a história com arte? Afinal, onde está a literatura em meio a essa relação? Bem, nada melhor que um escritor e artista plástico para responder. Tem uma coisa linda nas artes plásticas, que elas são silenciosas, né? O escritor trabalha com palavras, as palavras elas falam, elas têm voz, elas falam em voz alta. Quando você vai trabalhar com a madeira, com a cor, com o pincel, você vai entalhar uma gravura, é silencioso. Então tem uma dimensão, uma espessura, eu diria, silenciosa, que foi muito importante para o meu trabalho. Com mais de 100 poemas, outros tantos livros, alguns reconhecidos por prêmios como o Jabuti e o Portugal Telecom de Literatura, eis que está o Alberto Martins. Do outro lado da mesa, o Julius Wiedemann, que é editor executivo de design e cultura pop. Editou mais de 40 livros nos últimos 10 anos. Vamos deixar que ele também fale sobre essa relação. A gente tem como função, de certa forma, tentar retratar isso e obviamente, essa experiência que não é objetiva, que é subjetiva da arte, leva também à literatura. Quando a gente pensa em literatura, a gente está pensando, então, num modo de fazer artístico em que a palavra se torna, então, a matéria-prima, né, desse tipo de arte. Da mesma forma que o som acaba sendo a matéria-prima da música, ou a tinta e as outras formas de suporte das artes plásticas acabam se tornando matéria-prima. No nosso caso, então, a literatura é o tipo de arte que se faz com a palavra. A gente vive um mundo da imagem, sim e não. A imagem é importante, né? A gente está aqui fazendo um programa, inclusive agora de entrevistas, mas por outro lado é a palavra que é o centro. Você preparou um conjunto de palavras para me entrevistar. Qualquer filme é parte de um roteiro, por exemplo, até os games, né? A gente trabalha às vezes com games também com meus alunos, até os games também, eles partem da palavra como o núcleo fundamental. E para falar sobre história, arte e literatura, nada melhor do que um cenário como este, o Centro Histórico e Cultural, que possui mais de 120 anos e que fica aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que sediou a 7ª Jornada de Literatura Contemporânea. O evento é realizado anualmente e é feito pelo Grupo de Pesquisa Literatura no Contexto Pós-Moderno. Literatura não é um fenômeno isolado. Literatura é um fenômeno da cultura. E é um fenômeno artístico, né? Sempre tem um componente artístico num poema, numa obra de ficção. E nesse nosso contexto contemporâneo, em que a arte é muito visual cada vez mais há esse entrelaçamento. A literatura está na base mesmo da formação de todo cidadão. E o cidadão que lê mais, ele vive experiências que outros não viverão. Porque ele também não viveria não fosse a literatura na vida dele. E para concluir, você saberia dizer onde o disco The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, lançado lá em 1973, tem a ver com literatura? Eu também quero saber. O Dark Side of the Moon é uma referência, né? Quer dizer, é um disco que foi tão escutado por tanta gente e é o segundo livro que mais apareceu em todas as listas que a gente comparou. Agora você pode diretamente imaginar o que pessoas escutando esse disco não fizeram das vidas delas. Isso é que eu chamo de interlocução. Eu acho a interlocução um valor muito grande na obra de arte. Senão é muito comum todo mundo cair dentro de um certo labirinto de pensamentos e ficar habitando ali dentro.